Amada Igreja do Senhor, hoje é 27 de janeiro de 2024, às primeiras horas, 1h pouco da madrugada deste dia. E o Senhor me chamou para falar sobre vidas transformadas através do poder de Deus. Vidas transformadas por Jesus, pelo Cristo. Ele transforma vidas. Onde o Senhor passou, Ele transformou o coração do homem. E para que o homem alcance a vida eterna, ele precisa ser transformado. Nós precisamos de permitir que Jesus nos transforme. Senão, nós não alcançaremos o alvo, que é a vida eterna. Ou você se conforma com estes poucos anos aqui na Terra? Com essa chuvinha, com esse tempo, com essa passagem aqui na humanidade. Porque o meu irmão, ele mandou uma mensagem para mim de um homem muito sábio, de um jesuíta, que ele disse que nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Não devemos esquecer disto. E com esta consciência, com esta verdade, nós devemos buscar a face do Senhor para sermos transformados por Ele. Para que cada dia o nosso eu diminua e Ele, o Senhor, o autor de nossas vidas, cresça dentro de nós. Fale mais alto do que a carne, para que sejamos transformados. E só vamos conseguir esta transformação através do poder de Deus, não de sua força. O que você precisa é só se dispor. É só dizer: Senhor, eis-me aqui. E o mais Ele fará. Porque o poder está nele, naquele que nos fez existir. Naquele que planejou você quando você ainda estava informe no ventre de sua mãe. Você não tinha nem forma. E ele já estava escrevendo todos os seus dias. Ele é quem tem o poder de nos transformar, de deixarmos de ser apenas criaturas de Deus e passarmos a ser chamados filhos de Deus. A diferença é muito grande. Todas as pessoas que passaram por Ele foram transformadas. Vamos começar da experiência da mãe de Jesus. Como foi que Jesus chegou na vida de Maria? Era uma jovem, comprometida, levava uma vida normal, mas com certeza uma vida santa. Porque se ela não buscasse a face do Senhor, se ela não fosse alguém
que também tivesse primeiramente um compromisso com o Criador, ela jamais teria sido escolhida para ser a mãe do nosso Salvador, inclusive do Salvador dela. E quando foi anunciado através do anjo Gabriel a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Maria, com certeza, passou por muitas transformações. Ela teve coragem. Ela sabia que poderia ser apedrejada. Ela poderia ter sido condenada pelos homens. Quando ela falasse para o seu comprometido, para o seu futuro esposo, que ela estava grávida. Mas ela confiou. E ela entregou a ele a notícia, a bomba. Imagine a bomba que caiu nas mãos de José. O segundo que foi transformado. Porque veja bem, José, ele no momento em que tomou conhecimento da gravidez de Maria, ele resolveu deixá-la secretamente. Ele não quis expor Maria. Ele não ficou revoltado com Maria. Ele apenas quis deixá-la. Mas ele foi transformado. Porque o anjo veio e avisou a José que aquilo que ela havia falado era verdade. E olha que responsabilidade a de José. Ele assumiu aquela mulher grávida, ele cuidou daquela mulher, ele teve o zelo com aquela gravidez, o cuidado, o respeito, a honra a Deus. E todas as pessoas que foram alcançadas por Jesus, cada apóstolo, eles foram transformados. O Senhor Jesus disse: Pai, todos os que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. Apenas o filho da perdição. Então Judas, ele já veio com essa missão. Ele já veio com a missão de entregar Jesus, de trair Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Então, só ele que se perdeu. De todos os que o Senhor entregou para ele cuidar daquelas vidas. Mas não só os apóstolos. Jesus, ele foi transformando vidas. Eu lembro daquela mulher. A passagem na Bíblia, onde uma forma de armadilha daqueles homens que queriam encontrar um motivo de condenar Jesus, de acusar Jesus. E eles lançaram aos pés de Jesus uma mulher que havia sido encontrada em adultério. E Jesus, com uma frase, transformou o coração daqueles homens que estavam preparados para apedrejar aquela mulher. Com uma frase. Aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra.
E a palavra diz que a começar dos mais velhos, eles foram desistindo daquele intento, porque eles se viram, eles reconheceram que eles estavam em pecado. E quando você reconhece que está em pecado, você é transformado. Aquele pecado que você desejava tanto, você passa a sentir nojo dele. E aquela mulher que estava ali só esperando a morte por apedrejamento, o Senhor Jesus fala com ela. E ele diz: mulher, onde estão os teus acusadores? E aí ela vê que não sobrou nenhum. Ele disse: nem eu te condeno. Agora você vai, mas não peque mais. Transformação. E essa mulher se tornou seguidora do Senhor. Ela não voltou ao pecado. Ela não voltou para o vômito. Ela foi transformada. E agora eu vou ler para vocês uma parte da conversa de Nicodemos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem era Nicodemos? Ele era um dos fariseus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Vamos encontrar no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João, no capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele não era só um fariseu, ele era um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse, só uma observação, ele foi à noite, para que ninguém visse que ele, um dos principais dos judeus, estava precisando de fazer uma pergunta importantíssima ao Criador, através do seu Filho, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tinha estudado muito da palavra de Deus, mas ele estava com uma interrogação enorme, como você deve estar agora. Deus existe ou não existe? Como é que eu vou mesmo alcançar a vida eterna? Será que o inferno existe? Se você ler a Bíblia, você vai ter certeza que Deus existe e que o inferno existe. E que para você alcançar a vida eterna, você tem que ser transformado. Transformado pelo poder de Deus. E ele vai e pergunta a Jesus, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Ele começa reconhecendo que ele saiu ali à procura de Jesus, que ele foi à procura de Jesus, porque sabia que Jesus tinha resposta. Jesus tem resposta para você. E às vezes você sai procurando vasos, profetas, para te responder aquilo que basta você ler a palavra de Deus,
que você vai obter a resposta. Busque a presença do Senhor, a face do Altíssimo, e Ele vai responder todas as suas dúvidas. Todas as suas dúvidas. Não use os vasos do Senhor como instrumento que vai servir para você apenas para... Você usa como um objeto qualquer e depois você descarta. E às vezes você até esquece do que ele respondeu, principalmente se a resposta não for aquilo que você quer ouvir. Mas ele foi a Jesus e ele perguntou a Jesus. Primeiro ele disse que ninguém poderia fazer aqueles sinais como Jesus fazia. E Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, ele já vai na pergunta antes que ela chegue. Ele só disse no começo, ele chegou, se aproximou de Jesus e disse a Jesus que ele queria saber, ele reconhecia que Jesus era mestre, que vinha da parte de Deus, pelos sinais que fazia. Se ele não estivesse com Deus, jamais faria aqueles sinais. Ou seja, esse homem estudiosíssimo da palavra de Deus, um dos maiores dos judeus, um dos principais, mas ele disse, ele reconheceu que Jesus só fazia aqueles sinais porque ele era da parte de Deus, ele vinha de Deus. Ele já chega se rendendo, mas isso não foi o suficiente para Jesus já responder o que ele queria saber. E Jesus disse, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Ele fez uma pergunta absurda para Jesus. E, infelizmente, as pessoas que não leem a Bíblia Sagrada pensam que existe reencarnação. Meu Deus, passei tantos anos enganada, porque não conhecia a verdade. Eu não conhecia as escrituras sagradas. Eu não estou falando em religião. Estou falando na palavra de Deus. E eu acreditava piamente na reencarnação. Mas quando eu li a palavra de Deus, ela me deixou altamente certa de que não existe reencarnação. Ninguém nasce outra vez carnalmente, não. O nascer de novo aqui é espiritual. E em várias passagens da Bíblia prova isso. Mas quando ele pergunta esse absurdo a Jesus, de voltar para o ventre da mãe, Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam ser transformados. Nós precisamos ser transformados e é um processo diário. Quando você entrega a sua vida a Jesus, não é imediatamente que você se torna santo. Porque essa história de dizer, você quer ser santo?
Só Jesus é que faz isso, menino. Não queira ser santo, não. Pois queira ser santo. Não é com a sua força, é com a força do Senhor. Mas você consegue sim andar em santidade neste mundo tenebroso. Se você buscar forças nele, ele transforma você. Não importa o pecado que tem levado você ao sofrimento. Importa o Deus que veio libertar você através da morte de cruz do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos ser transformados para agradarmos a Deus. Chega do velho homem. E transformados, não pense que você vai sofrer porque vai ser transformado. Mas é uma coisa diária. Cada dia você vai sentir mais alegria de obedecer a Deus. Porque quando você obedece a Deus, você tem uma vida altamente plena, com todo o sentido do mundo. Tem gente agora que está cheio de dinheiro no banco, cheio de saúde, tendo alguém maravilhoso para amar, uma esposa, um esposo maravilhoso para amar, tendo filhos saudáveis que só dão alegria, mas estão sofrendo, vazios, porque precisam de se reconciliar com Deus. Porque há algo em você que está separando você de Deus. E isso é muito grave. Quando Deus não está em você, você é infeliz, pobre, cego e nu. É miserável, mesmo que tenha muito dinheiro. É insaciável. Tem um vazio enorme em você, que só quem pode preencher é o autor de sua vida. É aquele que te salvou. Aquele que te fez existir. Aquele que enviou o seu Filho para te tirar das trevas para a grande luz. Jesus te chama. Ele tem pressa de você parar de fazer aquilo que te afasta do Senhor. Se é idolatria a alguma coisa, abandone a idolatria. Porque no momento em que você sair deste corpo, aquilo que você idolatrava tanto vai ficar. E não vai te salvar. Não vai te salvar. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas quando chegar na hora de você voltar para casa, de você devolver ao autor da vida o que é dele, o seu espírito, esse dinheiro, esse carro que você lutou tanto para tê-lo, esse emprego, essa posição social, você não vai levar. Você não vai levar. E para que você tenha a vida eterna conquistada, você vai ter que ser transformado hoje. Porque você não sabe quanto tempo você ainda vai viver. Você pode estar vendendo saúde
Mas você pode morrer agora. Entendeu? Então não adianta brigar com o mundo. Você querer se preocupar tanto com uma coisa que você não pode resolver. Entregue a quem resolve. Você tem um problema com o filho, com o esposo, com a esposa. Você tem um problema que você não pode resolver. Entregue a ele. Essa é a plenitude de andar com ele. E tem uma coisa, ele resolve. Ele resolve, viu? Por isso que quando Jesus se aproximava de alguém, ele transformava a vida da pessoa. Aquela mulher do fluxo de sangue. Antes da enfermidade, ela tinha posses, ela tinha saúde, ela tinha amigos, ela tinha pessoas ao lado dela, pessoas interessadas em andar com ela. Quando a enfermidade chegou, que ela ainda tinha dinheiro, tinha muitos médicos tentando resolver aquela enfermidade dela. Mas quando acabou o dinheiro, quando todo mundo se afastou dela, porque a mulher, quando estava nos dias de regra, ela era considerada impura. Ela não podia ficar andando entre as pessoas. Ela não podia conviver com as pessoas. Então ela perdeu a convivência. A palavra de Deus não diz se ela tinha marido, filhos, mas ela não podia estar tão perto deles, porque ela era impura. Ela tinha um sangramento que já durava 12 anos. Mas quando ela resolveu buscar socorro no Senhor, Ele a transformou. Ela foi curada. Quando Jairo correu à procura de Jesus, para que ele curasse a filha dele, de 12 anos. Olha que interessante. Quando Jesus estava a caminho da casa de Jairo para curar a filha de Jairo, aquela mulher que há 12 anos sofria do fluxo de sangue foi transformada. E quando Jesus chega na casa de Jairo, ele ressuscita a menina que já havia falecido, que já tinham trazido a notícia para ele. Não deu tempo. Talvez Jairo tenha pensado, também aquela mulher interrompeu. Aí Jesus foi procurar saber quem foi que me tocou. Perdeu tempo. Mas que nada. O tempo do Senhor é perfeito demais. Deu tempo de transformar a vida daquela mulher que sangrava há 12 anos, que foi curada, que parou de sangrar, e a vida de Jairo, da filha, da esposa de Jairo, das pessoas que viram que aquela criança estava morta e depois viram uma menina viva. Jesus transformou a tristeza da viúva que estava saindo da cidade para sepultar o filho, mas voltou para a cidade com o filho vivo, transformado de morto para vivo. E ela, transformada de desesperada para uma mulher feliz, alegre, com o filho. Jesus, quando vai passando, vai transformando. Você está esperando o quê para entregar a ele?
essa sua grande preocupação é enfermidade? Ele é o médico dos médicos. Ele pode curar você agora. E os médicos vão ficar surpreendidos. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus, que Ele vai te transformar. Receba essa palavra. Houveram muitas outras transformações, muitas outras, mas eu vou deixar para você ler a Bíblia e encontrar nos evangelhos o que o Senhor Jesus fez aqui na terra. Transformou vidas. Amém. Até aqui.